Existe um tema que é o pacto com a abundância, que a ideia é você fazer um alinhamento entre a espiritualidade com a prosperidade. No contexto bíblico, existe um conceito que se chama pacto. Ele é muito mais do que um acordo. Na verdade, um pacto na Bíblia é uma aliança espiritual profunda. É um compromisso sagrado que conecta a sua alma com um propósito superior, com um propósito divino. Quando a gente fala sobre criar um pacto com a abundância, nós estamos abordando não somente a obtenção de bens materiais, de riquezas, mas também a criação de uma harmonia entre o espiritual e o material, entre as ações e as intenções. Isso é algo muito profundo e eu quero que entre na sua vida. Por quê? Porque a gente está criando um alinhamento com Deus e daí é que vem a nossa prosperidade, daí é que vem a nossa abundância. Então, esse pacto, ele exige uma compreensão muito mais ampla, muito mais profunda do que significa prosperar e como é que cada um de nós pode e vai criar essa prosperidade de uma maneira que ela é sustentável, de uma maneira que ela é significativa. Então, primeira coisa, você tem que criar um pacto com alinhamento do seu propósito divino. Isso significa o seguinte: abundância na Bíblia, ela é uma bênção para ser consumida, mas não de uma forma egoísta. É, na verdade, uma responsabilidade que ela pode e tem que ser usada para quê? Para refinar o mundo. O Talmud, ele tem o conceito de que Deus criou a abundância no mundo para que nós pudéssemos fazer o bem, transformando a energia que vem de Deus, a bênção divina, em ações de bondade. Então, na verdade, existe um pacto com a abundância. Tudo começa com um compromisso. Tudo tem um propósito superior. Então, o que significa prosperar espiritualmente? Significa ser um canal de Deus nesse mundo. Um canal que recebe uma abundância, distribui essa abundância. Esse é um pacto que Deus espera de cada ser humano. Isso é muito importante você começar a entender na sua vida. Pensa, existe um pacto de abundância que ele está na Bíblia. A Bíblia, inúmeras vezes, ela promete abundância ao ser humano. Mas essa abundância não é para terminar no ser humano. A ideia no ser humano não é ser uma represa onde tudo para nele termina lá. Não. Ele é parte dessa abundância, desse canal divino. Então, ele recebe, fica com ele uma parte, mas outra parte vai adiante. Esse é o Brit, o pacto que existe na Bíblia inúmeras vezes. E essa é um conceito, como eu falei, um conceito muito mais profundo do que simplesmente um acordo ou algo que eu quero quebrar. Não. É um compromisso sagrado superior. É muito interessante porque a psicologia moderna, que se chamada de psicologia positiva, ela traz um conceito de que bem-estar não vem apenas das tuas conquistas materiais, mas sim de você viver de uma forma muito autêntica e alinhada com os seus valores. Sem isso, você pode ter muito dinheiro, mas não tem a prosperidade, não tem a felicidade, não tem a plenitude. Então, nesse sentido, criar um pacto com a abundância significa que você vai garantir que as suas conquistas elas estejam alinhadas com o propósito superior, que é contribuir para o bem-estar coletivo, o progresso das pessoas que você ama, do progresso da sua comunidade, inclusive do seu país. Você quer fazer parte de algo maior do plano divino. Na Bíblia, existe um exemplo de pacto muito interessante. Deus faz mais de um pacto com Abraão. Ele recebe a promessa de se tornar uma grande nação, mas ele precisa demonstrar primeiro o quê? Uma fé muito grande. Ele precisa deixar a sua terra, ir para um outro lugar. Com Moisés acontece a mesma coisa. Ele recebe a Bíblia e a Bíblia vem com um pacto que exige que o povo de Israel cumpra as suas leis. Então você entende que essa ideia de pacto, existe um recebimento, uma promessa divina, mas junto com essa promessa divina vem também uma missão. E isso vale
para o seu lado material. Não esqueça, esses exemplos bíblicos mostram claramente, sempre o pacto vem com um benefício muito grande, mas junto com ele Deus fala, você vai ser sócio nesse pacto. O pacto não é unilateral, ele é bilateral. E o Zohar, ele ensina que, na verdade, um homem, quando ele firma um compromisso verdadeiro, então Deus responde abrindo caminhos. Então, você vê que a prosperidade, ela na verdade, ela é comandada para vir até você quando você assume o pacto dessa forma correta. Além dos pactos que cada pessoa pode fazer com Deus, existe um pacto que uma pessoa pode fazer consigo mesmo. Mais uma vez o Talmud ele afirma que o mundo se sustenta sobre aqueles que mantêm as suas palavras. Então, quer dizer que o maior potencial transformador para você mudar a sua realidade, é o seu comprometimento de sucesso, é o seu comprometimento com os seus objetivos. É quando você tem um pacto com você mesmo. Eu quero e eu vou chegar lá, porque eu fiz um pacto comigo mesmo, um pacto muito sério. Como a gente falou, não é um simples acordo, não é uma coisa que hoje eu penso assim, amanhã eu penso diferente. Esse pacto existe até a nível emocional. Na Bíblia, parte dos profetas chama o casamento de um pacto com uma mulher, que essa ideia é o quê? É se você tem um pacto com ela, que a ideia é você estar com ela para sempre, nas boas situações, nas situações de crise e saber superar cada uma dessas coisas. Agora, quando uma pessoa ela entende todos esses tipos de conceito, então ela transforma muito da forma como ela atua nesse mundo. Então a pessoa ela vai acreditar nas suas habilidades e ela vai entender as circunstâncias que existem no mundo e vai utilizar isso para chegar nos objetivos de uma forma que ela é inquebrável. Não significa que eu não vou ter maleabilidade, não, de forma alguma eu vou saber me adaptar, mas o objetivo, o pacto de chegar aos meus objetivos eu vou ter. A gente não vai morrer na praia, a gente não vai desistir, a gente não vai falar isso daqui não é possível. Por quê? Porque na verdade você tem um pacto. Esse pacto você pode inclusive aumentar ele quando você entende da sua responsabilidade, por um lado com Deus, por outro lado com você mesmo, mas você tem um marido, uma esposa, uma família, e você pode aumentar isso, você quer melhorar a sua comunidade, você quer melhorar o seu país. Isso você tem que entender. Traz uma força gigante dentro de você. Traz para você uma motivação que muitas vezes as pessoas não vão ter. Então, o Midrash ele traz exatamente o conceito de que dá um passo e o caminho vai se abrir para você. Na prática, isso significa que prosperidade não vem antes da ação, na verdade vem como consequência da ação. Um exemplo muito interessante desse pacto é da mulher chamada Helena Rubinstein, que ela também criou um império em algo completamente novo na época dela, tá? Ela nasceu em 1872 na Cracóvia, tá? Uma família judaica modesta, 24 anos de idade, ela foi para a Austrália e ela não tinha dinheiro e ela não sabia inglês. O que ela percebeu? Ela percebeu algo que ninguém estava vendo. As mulheres na Austrália, elas sofriam com pele seca, né? É um país muito seco, que tem muito calor e as pessoas não tinham acesso a produtos de beleza sofisticados. Aí, ao invés dela aceitar sua falta de recursos e ela está vendo, isso aqui é um obstáculo na minha vida, ela fez um pacto consigo mesmo. Ela fez um pacto que ela falou, eu vou tornar a beleza, a saúde da pele acessível a todas as mulheres na Austrália. Ela começou com a ideia da Austrália e, é claro, chegou muito mais. Então, ela começou vendendo cremes hidratantes, caseiros. Depois, ela foi para crescendo cada vez mais lojas, até que ela criou um império global de cosméticos. Lojas em Paris, Londres, Nova York. A ideia, você entendeu, ela fez um pacto com ela, ela viu a dificuldade, as dificuldades da língua, uma outra cultura
mas ela sabia que existia uma necessidade. Ela falou, eu vou mudar o mundo. Por acaso, ela muda o mundo para melhor. Ela ganha o dinheiro dela, mas ela melhora a vida das pessoas, porque as mulheres realmente estavam com a pele ressecada. As mulheres estavam sofrendo. Então, ela faz um pacto que tem a ver com o seu lado financeiro, mas tem a ver com o mundo de Deus também. Isso é muito importante de cada um de nós entender. Então, a gente vai ter que entender que, na verdade, a gente pode ter uma mentalidade de expansão, mas ela exige um compromisso nosso com nós mesmos, com aquilo que a gente acredita que a gente pode fazer melhor no mundo. Você tem que ter um pacto, sabe também com o quê? Para ter abundância, com a resiliência, para você persistir mesmo quando tudo parece perdido. Um exemplo fantástico disso, tá? Foi de Malcolm Gladwell. Ele descreve que o sucesso ele não vem do talento natural, mas da persistência incansável. É o que ele chama da 10.000 horas. Ele fala que, na verdade, excelência, uma pessoa se tornar muito boa, não é obrigatoriamente uma pessoa que é um gênio, mas sim é uma prática contínua do aprendizado progressivo que a pessoa está fazendo dia a dia. E isso também aparece no Talmud, porque o Talmud traz algo que depois aparece em português, tá? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Na verdade, isso aqui é algo que está no Talmud muito antes de existir em português. E o grande sábio, Rabi Akiva, enquanto ele era um ignorante, quando ele viu as águas batendo numa pedra, e ele falou, se isso acontece pela constância, é isso que vai me fazer crescer. Então ele fez um pacto com ele mesmo, o pacto do crescimento, da resiliência, de você acordar todo dia e fazer seus objetivos diariamente. É curioso que no judaísmo existe esse pacto a nível espiritual. Todo dia a gente faz 2 vezes por dia um pacto com Deus, um pacto da fé em Deus. Escuta Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. E é por isso que esse povo passa 3.000 anos de existência, mais do que isso até, e ele continua sobrevivendo, o que não acontece com praticamente nenhum outro povo. Ele mantém a sua fé. Então você quer ter sucesso, você quer ter abundância, você precisa fazer os seus pactos. Um pacto com Deus, um pacto com a sua resiliência, um pacto de saber vencer mesmo quando está tudo dando errado, um pacto de você entender que existe abundância, como a gente trouxe no módulo passado. Cada um de nós, se ele fizer pactos, ele entender que o pacto é algo, na verdade, superior, é um compromisso divino, é um compromisso com essa luz divina que vem no mundo, a nossa vida de prosperidade vai mudar completamente.